Bom dia, meu nome é Rafael, meu orientador é o professor Gustavo Paiva Guedes e a minha dissertação é intitulada Aspectos Semânticos em Traduções Automáticas de Textos. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou iniciar falando sobre a tradução automática de textos, sobre as ferramentas utilizadas para produzir esse tipo de tradução, sobre as métricas utilizadas para avaliar traduções produzidas por essas ferramentas. A fim de dar um embasamento teórico sobre o presente estudo, eu pretendo falar bastante sobre a métrica Bleu, que é considerado o atual estado da arte, em métricas para avaliar esse tipo de tradução. Vou falar também sobre a ferramenta Luke, que é de fundamental importância no nosso estudo. Vou falar sobre as contribuições, todas elas na área de traduções automáticas de textos, e à medida que eu for apresentando uma contribuição, eu apresento os experimentos acerca daquela contribuição, e assim sucessivamente até o fim da apresentação. Nas conclusões, eu vou fazer considerações acerca dessas contribuições, dos resultados obtidos por meio dos experimentos, vou falar sobre cenários futuros e, caso a banca julgue necessário apresentar alguma equação ou algoritmo de forma mais detalhada, eu deixei alguns slides de backups preparados para atender essa demanda. Bom, a tradução automática de textos consiste em traduzir uma mensagem de uma linguagem natural para outra, ou seja, de um idioma para outra, com o auxílio da computação, visando manter equivalência com o conteúdo original. Geralmente, esse tipo de tradução é realizado por ferramentas, muitas delas disponíveis em ambiente web. Como exemplo disso, temos o Google Tradutor, por exemplo, que acredito ser do conhecimento de todos. Esse tipo de tradução surgiu nos anos 50, durante a Guerra Fria, com motivações militares. Mas, embora estejamos falando de uma área com mais de 60 anos de estudos, ainda existem diversos desafios a serem superados, como a realização de flexão verbal, a tradução de palavras ambíguas, expressões idiomáticas e até mesmo expressões simples, como essa que eu trago como exemplo para vocês. Eu peguei essa sentença, submeti a 3 dessas ferramentas que eu citei anteriormente e comparei com uma sentença que a gente conhece como tradução referência. Essa tradução é produzida por um especialista em traduções. Então, ao realizar essas comparações, eu destaquei os erros mais significativos em vermelho. Notadamente, as 3 ferramentas apresentam uma clara dificuldade para traduzir a expressão had been feeling, especialmente no tocante à flexão verbal, e também a palavra ambígua blue, que dependendo do contexto, pode significar uma cor ou um estado de espírito. Bom, embora estejamos falando dos problemas das traduções automáticas de textos, é bom deixar claro logo de cara que o objetivo principal desse estudo é a proposição de uma nova métrica que deve ser capaz de considerar a semântica na avaliação desse tipo de tradução. Capacidade essa não demonstrada pelas métricas existentes, incluindo a métrica Bleu, que é o atual estado da arte. Então vamos falar um pouco sobre a métrica Bleu. Bom, a métrica Bleu, bem como quase todas as métricas existentes para avaliar traduções automáticas de textos, elas têm seu funcionamento baseado na comparação de uma sentença referência, que já sabemos ser confiável, com uma sentença candidata, cuja qualidade pretende-se avaliar e que geralmente é produzida por uma dessas ferramentas que eu citei anteriormente. A expectativa dessas métricas é de que haja um pareamento exato e ordenado de palavras. Então, nós temos o exemplo aí da candidata B e da referência. Então, há essa expectativa de que haja um pareamento exato de palavras, mas mesmo quando há a substituição de uma palavra por um sinônimo, como é o caso aí da última palavra das 2 sentenças, essa expectativa não é atendida, então a compatibilidade cai. Em relação à métrica Bleu, por exemplo, a compatibilidade caiu para 76%. Então essa expectativa muitas vezes acaba frustrada, como acabaria frustrada também se tratássemos de traduções produzidas por 2 humanos distintos, por 2 especialistas distintos. Então essa expectativa não faz muito sentido. A métrica Bleu, ela é conhecida por aplicar uma penalidade conhecida como penalidade por brevidade a sentenças referentes candidatas menores do que a sentença referência em quantidade de palavras, e ela baseia sua compatibilidade numa coisa chamada precisão modificada de n-gramas. Para entender o que é essa precisão modificada de n-gramas, nós vamos utilizar esse mesmo exemplo da candidata B para mostrar o funcionamento da métrica Bleu em maiores detalhes. Bom, essa métrica separa as sentenças referência em candidata em conjuntos de n-gramas, que variam de 1 a 4. Os bigramas, por exemplo, são todas as combinações sequenciais possíveis de 2 termos.
Isso é feito tanto para a sentença referência quanto para a sentença candidata. O próximo passo é verificar, de 5 bigramas existentes, como é o caso aí, quantos são compatíveis. Eu destaquei as incompatibilidades em amarelo, então de 5 combinações possíveis, apenas 4 eram compatíveis, então a precisão modificada de n gramas no caso dos bigramas é de 4 sobre 5, que é igual a 0,8. O mesmo é feito em relação aos unigramas, aos trigramas e aos tetragramas, e em seguida verifica-se a compatibilidade Bleu, que é a aplicação da penalidade por brevidade, que nesse caso não existe, por tratar-se de duas sentenças de mesmo tamanho, multiplicada pelo produtório das precisões modificadas de n gramas, tudo isso elevado a 1 sobre 4, que é o nível máximo de n gramas utilizado na versão clássica da métrica Bleu, e a gente chega aos 75,98% de compatibilidade. Bom, as limitações da métrica Bleu ficam bem claras, né? A incapacidade de verificar o significado das palavras, perceber que duas palavras são sinônimas, por exemplo, a incapacidade de observar aspectos semânticos, como aspectos linguísticos e psicológicos, por exemplo. Então, o nosso desafio é considerar a semântica nesse tipo de avaliação, identificando justamente aspectos linguísticos e psicológicos. Isso é feito nesse estudo com o auxílio de uma ferramenta bastante conhecida denominada LILK, proposta por Pennebaker em 2001. Trata-se de uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural amplamente utilizada na identificação de padrões, em inferências e na parte que mais nos interessa, que é a extração de características linguísticas e psicológicas a partir de textos. O LILK possui dicionários em diversos idiomas. Nesse estudo, a gente está trabalhando com a versão em português do Brasil de 2007, que conta com mais de 127 mil palavras distribuídas em 64 categorias que representam tanto aspectos linguísticos, destacados em azul na tabela abaixo, quanto aspectos psicológicos, destacados em vermelho. Para esse estudo, nós também fizemos a adição de uma categoria extra para contabilizar palavras não existentes no referido léxico. Como que o LILK funciona? Ele pega uma sentença e separa as suas palavras e transforma essa sentença em um vetor de frequência de palavras por categoria psicolinguística. A palavra momento, por exemplo, foi contabilizada em 4 categorias distintas, que são as palavras de função, espaço, relatividade e tempo. Então, cada palavra é contabilizada em diversas categorias do LILK, e cada categoria do LILK geralmente contabiliza diversas palavras. Se vocês observarem a posição 2, que são as palavras de função, além da palavra momento, outras 4 palavras foram contabilizadas nessa posição. Então, esse é o que a gente chama de vetor de frequência de palavras. Então, cada sentença, agora no LILK, no caso da nossa métrica, né, vai ser representada por um vetor de frequência de palavras por aspecto linguístico ou psicológico. Então, ao invés de duas sentenças, uma sentença referência e uma sentença candidata, a gente vai ter um vetor de aspectos linguísticos e psicológicos da sentença referência e um vetor de aspectos linguísticos e psicológicos da sentença candidata. Dessa forma que a gente vai adicionar semântica ao processo de avaliação. Bom, então a métrica BRAPT, cujo acrônimo em português significa Avaliação Bilíngue de Perspectivas Psicolinguísticas em Traduções. Essa métrica opera por meio de um algoritmo denominado CalC-BRAPT. Ele recebe como argumento as duas sentenças, né, a sentença referência e a sentença candidata, e um léxico, que nesse caso é o LILK. Ao longo de seus passos, principalmente nos passos 2 e 3, ele transforma as sentenças referência e sentenças candidata em vetores de frequência de palavras, ou seja, a gente vai ter dois vetores de 65 posições, e o próximo passo, que é no passo 4 aí, é verificar o quão próximos são esses vetores carregados de aspectos linguísticos e psicológicos das duas sentenças. Então, quão parecidos são esses vetores de aspectos psicolinguísticos? Para isso, a gente precisa usar alguma medida conhecida na literatura para comparar vetores. Então, a gente escolheu utilizar a similaridade do cosseno para comparar esses vetores de aspectos linguísticos e psicológicos. E essa similaridade é retornada no passo 5. Então, vamos dar um exemplo hipotético para vocês. O algoritmo CalC-BRAPT, obviamente, trabalha com vetores referência e candidato de 65 posições, mas para poder exemplificar os cálculos da similaridade do cosseno para vocês, eu trabalhei com esse exemplo hipotético aí de dois vetores de 6 posições.
Então nós temos a equação que representa a similaridade do cosseno e o desenvolvimento dos cálculos ao longo dos próximos 4 passos, onde a gente percebe aí a similaridade de 0,96, ou seja, bem próximo de 1, correspondente a 96%. Lembrando que na similaridade do cosseno, 1 representa compatibilidade total e 0 ausência total de compatibilidade. Então vamos aos experimentos com a utilização da métrica BRAPT. Bom, a primeira parte dos experimentos consiste em verificar com a métrica BRAPT situações em que a métrica Bleu se mostrou ineficaz, para ver se essa métrica resolve esses problemas que a Bleu não conseguiu resolver. Esses experimentos, assim como alguns outros, foram realizados com a supervisão de um especialista. Bom, eu separei 3 situações distintas para vocês aí. Na primeira situação, a substituição da palavra odiar por detestar, ou seja, de uma palavra pelo seu sinônimo. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 100% entre as duas sentenças. De acordo com a métrica BRAPT, a compatibilidade é de 93,8%. Na segunda situação, uma simples inversão de palavras, né? Nova namorada por namorada nova. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 100%, de acordo com a métrica BRAPT, também há 100% de compatibilidade, visto que trata-se das mesmas palavras, e a métrica BRAPT não considera a ordem das palavras. E no terceiro exemplo, aí, nós temos a substituição de 2 palavras, muito grande, por um sinônimo, que é enorme. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 90% entre essas duas traduções, e a métrica BRAPT foi um pouco mais rigorosa, com 79,21% de compatibilidade. O importante que merece destaque é que nessas 3 sentenças em que o especialista considerou que há equivalência, a métrica Bleu apresentou 0% de compatibilidade, ou seja, indicando que essas sentenças candidatas são inapropriadas para uso. Então vamos ver o que aconteceu tanto com a métrica Bleu quanto com a métrica BRAPT em cada uma dessas 3 situações. Então, na primeira situação, a substituição de uma palavra por um sinônimo, odiar por detestar. Assim como eu fiz anteriormente, eu destaquei todas as incompatibilidades em amarelo, e aí a gente percebe que essa substituição causou um dano em uma grande quantidade de n-gramas, especialmente os trigramas e os tetragramas. Na verdade, em relação aos tetragramas, ela gerou incompatibilidade total. E isso é um fato que vocês precisam saber também a respeito da métrica Bleu. Sempre que um n-grama apresenta incompatibilidade total, automaticamente a métrica Bleu apresenta 0% de compatibilidade. E foi isso que ocorreu. A pergunta que se faz necessária agora, lembrando do primeiro exemplo, é: a posição da palavra substituída faz diferença? Sim, eu trago até o exemplo de volta para vocês para mostrar que faz toda a diferença. Quando a palavra está mais próxima do fim, o dano é menor, né? Então a quantidade de n-gramas afetados é menor em todos os níveis. Quando a palavra está mais para o meio da sentença, ela causa danos em uma quantidade maior de n-gramas, especificamente naqueles de nível mais alto, como é o caso dos tetragramas, e por isso que a gente chegou a 0% de compatibilidade. E não podemos deixar de destacar, né, a incapacidade da métrica Bleu de verificar que odiar e detestar, bonita e bela, são palavras sinônimas. Bom, em relação à métrica BRAPT, a compatibilidade ficou em 93,8%, porque ambas as palavras, odiar e detestar, pertencem praticamente às mesmas categorias linguísticas e psicológicas, com exceção da categoria que reflete aspectos humanos, que abrange a palavra detestar e não abrange a palavra odiar, por exemplo. No outro exemplo aí, que é bem parecido, né, uma simples inversão de ordem de palavras, também por estar mais para o meio da sentença, acaba comprometendo totalmente os tetragramas, então joga a compatibilidade Bleu para 0, então invalidando a sentença. Em relação à métrica BRAPT, como essa métrica não considera a ordem das palavras, trata-se de 2 sentenças com exatamente as mesmas palavras, que se enquadram exatamente nas mesmas categorias, com a mesma frequência. Logo, a compatibilidade BRAPT é de 100%. Daí a importância de observar aspectos semânticos, né? Também. E não se limitar ao pareamento exato e ordenado de palavras apenas.
Agora esse último exemplo aí é a substituição de duas palavras por um sinônimo, e a gente também tem um exemplo de candidata menor. Então eu destaco para vocês primeiramente a segunda linha dos cálculos aí, onde no lugar de 1 eu tenho a penalidade por brevidade de fato, que é o exponencial de 1 menos 5, que é a quantidade de palavras na sentença referência, sobre 4, que é a quantidade de palavras na sentença candidata. Isso gera um valor de 0,78 na terceira linha dos cálculos ali, e jogaria certamente a compatibilidade BRAPT para baixo, caso ela já não tivesse sido comprometida pela incompatibilidade total dos tetragramas mais uma vez. Tá? Então, nesse caso, mesmo que fossem sentenças de mesmo tamanho, a compatibilidade Bleu seria zero por conta do comprometimento total dos tetragramas. Em relação à compatibilidade BRAPT, ela ficou um pouco menor dessa vez, porque cada palavra da métrica BRAPT e do LIUC, né, em média é categorizada em 5, 6 ou 7 categorias. Então a gente tem as palavras muito e grande, que não se enquadram na sentença candidata, e a palavra enorme, que apesar de ter algumas características em comum com a palavra grande, não se enquadra na sentença referência. Então a gente tem aí 3 palavras com divergências, e a gente chega a esse 79, como a sentença é muito curta, isso causa um dano considerável, e a gente chega a um percentual de 79,21%, mas que não invalida a sentença candidata. Isso é importante destacar também. Então a métrica BRAPT resolveu os problemas que a métrica Bleu não foi capaz de solucionar. Bom, nessa outra fase dos experimentos, eu separei 10 textos traduzidos por um especialista. Esses textos têm 128 sentenças, uma média de 14 sentenças por texto. Então eu tenho 128 sentenças de referências para comparar com 128 sentenças candidatas da ferramenta Bing, 128 sentenças candidatas do Google e 128 sentenças candidatas da ferramenta Wordlingo. Esses experimentos também foram realizados com a supervisão de um especialista, e eu trago os resultados para vocês por meio de gráficos. Então, o primeiro caso, a gente aplicou a compatibilidade BRAPT, comparando as sentenças de referências com as traduções das ferramentas. O Google, representado pelas barras azuis, obteve o melhor desempenho nos textos 1, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, em 6 dos 10 textos. E o Bing, representado pelas barras vermelhas, obteve o melhor desempenho nos outros 4 textos. Tanto o Bing quanto o Google apresentam um desempenho bem parelho, percentuais bem próximos aí uns dos outros. E a ferramenta Wordlingo, representada pelas barras verdes, apresentou um desempenho bem abaixo dessas duas ferramentas, coisa que aconteceu também ao aplicar os mesmos textos à métrica Bleu, ao submeter os mesmos textos à métrica Bleu. A única diferença fica por conta dos percentuais de compatibilidade, né? Mas a ferramenta Google se saiu melhor nos mesmos 6 textos, o Bing se saiu melhor nos mesmos 4 textos, e o Wordlingo se saiu pior em todos os textos. Ou seja, nas 30 barras o resultado é exatamente igual, tanto com a métrica BRAPT quanto com a métrica Bleu, mostrando a consistência aí dessas duas métricas. As duas indicam o mesmo resultado. A diferença agora está por conta dos percentuais, que são bem mais altos em relação à métrica BRAPT do que na métrica Bleu. Nós analisamos sentença a sentença também. O Google e o Bing se saíram melhor, com uma leve vantagem para a ferramenta Google. Esse resultado é consistente com o estudo de Mello et al. De 2015, que também compara as ferramentas Google e Bing e apontam que elas têm um desempenho bem parecido, com leve vantagem, bem sutil mesmo, para o Google, como está acontecendo aí. E também, esses resultados também são consistentes com as impressões do especialista avaliador, que considerou as ferramentas Bing e Google bem parecidas em nível de sofisticação e muito acima da ferramenta Wordlingo, que se mostrou bem menos eficaz do que essas duas primeiras. Bom, nos próximos experimentos há uma pergunta a responder, né? Será que se eu usasse... Até agora nós fizemos todos os experimentos considerando como referência as traduções de um especialista. Se eu utilizasse as traduções de um segundo especialista no lugar desse primeiro, será que haveria diferenças significativas? Então é isso que nós vamos responder agora.
Bom, então no primeiro gráfico eu tenho as traduções do especialista 2 como referência e no segundo gráfico eu considero as traduções do especialista 1 como referência. Isso serve para a BRAPT, que eu estou apresentando nesse slide, e para a BLEU, que eu vou apresentar no slide posterior. Então, em 8 dos 10 textos, os resultados foram exatamente iguais, apenas com variações pequenas em relação aos percentuais, e as únicas diferenças ficaram por conta dos textos 1 e 9. No primeiro gráfico, o Bing se saiu melhor no texto 1 e o Google se saiu melhor no texto 9, e no segundo gráfico houve exatamente o inverso. O Google é que se saiu melhor no texto 1 e o Bing se saiu melhor no texto 9. Em relação à métrica BLEU, o resultado foi exatamente igual, inclusive na inversão de ordem dessas duas ferramentas. Então, mais uma vez, as métricas BLEU e BRAPT, independente do especialista, apresentaram exatamente o mesmo resultado. E isso mostra também que, como houve só essa única inversão dessas duas ferramentas em 2 dos 10 textos apenas, com percentuais bem parecidos, isso indica que não faz tanta diferença, não faz muita diferença utilizar as traduções de um especialista ou de outro. Em geral, considerando 128 sentenças, referência e 128 sentenças candidata por ferramenta, é uma diferença muito pequena, tá? Bom, então resta saber agora, já que a métrica BRAPT apresenta resultados consistentes com a métrica BLEU, mas percentuais bem acima da métrica BLEU, verificar qual dessas métricas apresenta percentuais mais compatíveis com uma avaliação humana. Então, nós solicitamos que o especialista avaliasse as 128 sentenças dos textos traduzidos pela ferramenta Google Tradutor, que foi a que se saiu melhor, né? Então, a média das avaliações do especialista está representada pelas barras pretas, a métrica BRAPT pelas barras azuis e a métrica BLEU pelas barras verdes. Visualmente, a gente já percebe que a compatibilidade BRAPT está bem mais próxima dos resultados da média do especialista do que a métrica BLEU. Então, a métrica BRAPT se mostrou bem mais próxima da avaliação humana do que a métrica BLEU, com um destaque aí, uma ênfase para os textos 1 e 2, onde a métrica BLEU apresentou um percentual muito abaixo da avaliação humana e da compatibilidade de BRAPT. A fim de confirmar esses resultados, a gente também fez uma análise sentença a sentença do texto 6, que é o maior deles, com 17 sentenças. Então, não há muito o que falar também. Os resultados são os mesmos, né? Visualmente a gente já percebe que a BRAPT está bem mais próxima da avaliação humana, mas chama a atenção o fato de nas sentenças 4, 5, 7 e 16, a métrica BLEU ter apresentado um percentual 0% de compatibilidade em relação a essas sentenças, enquanto o especialista e a métrica BRAPT apontam uma compatibilidade de, em média, 80% a 90%. Então, eu separei as sentenças 7, que é a menor, a sentença 7, que é a menor, e a sentença 16, que é a maior, para a gente analisar mais detalhadamente e ver o que está acontecendo. Bom, na primeira sentença, a sentença 7 do texto 6, eu vou ler a sentença referência e depois vou ler a sentença candidata. A sentença referência é mas não o são, e a sentença candidata é mas eles não são. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 90% entre essas traduções. De acordo com a métrica BRAPT, 94% de compatibilidade. A segunda sentença eu vou ler em duas partes, já que ela é bem maior, né? Então, sentença referência. Felizmente, seu estudo da relatividade a preparou. Sentença candidata. Felizmente, seu estudo sobre a relatividade preparou-a, ou seja, bem parecido, né? Continuando, sentença referência. Para o choque que terá ao ver sua irmã gêmea agora com 71 anos. Sentença candidata. Para o choque quando vê sua irmã gêmea que agora tem 71 anos. Ou seja, apesar de não tratar-se de uma tradução literal, há uma equivalência bem grande entre as duas traduções, ou seja, entre as duas sentenças candidatas e suas respectivas referências. Nesse último caso, o especialista também avaliou 90% de compatibilidade e a métrica BRAPT 96% de compatibilidade.
E, equivocadamente, de acordo com o especialista, a métrica Bleu apresentou 0% de compatibilidade em ambas as sentenças. Então, a métrica Bleu se saiu mal realmente nessas sentenças que ela apresentou 0% de compatibilidade, ao contrário da métrica Brapt. Bom, apesar de ter apresentado melhor desempenho em grande parte dos experimentos com todas as ferramentas, em alguns casos na ferramenta WordLingo, que é a menos sofisticada, a métrica Brapt apresentou limitações. Essa parte dos experimentos também conta com as impressões do especialista, com a supervisão de um especialista. Então eu separei para vocês, isso aconteceu em algumas sentenças, eu separei 2 dessas sentenças do WordLingo para trazer para vocês. Então eu vou ler só as sentenças candidatas, 4 e 6, e vocês vão ver que eu nem preciso comparar com a tradução referência. Sentença candidata 4. Até recentemente, tais perseguições eram um reino dos quacks e charlatans. Então, de acordo com o especialista, acertadamente a métrica Bleu apontou 0% de compatibilidade para essa tradução, que realmente não faz sentido algum, não preciso nem comparar com a referência. A própria sentença em si não tem significado algum. E equivocadamente a métrica Brapt apresentou 83,9% de compatibilidade. Vamos para a segunda sentença, vou ler só a candidata também, candidata 6. Técnicas para motivate ameaças incluídas jogadores para eliminar seus pés e para jogá-los para cães revenues. Desculpa a tradução, desculpa a pronúncia. Bom, acertadamente, mais uma vez, a métrica Bleu apontou 0% de compatibilidade e o especialista também 0%, porque realmente as palavras estão embaralhadas, não há tradução de muitas palavras, tanto na candidata 6 quanto na candidata 4, e realmente esses 83,9% de compatibilidade Brapt em média nas duas sentenças aí não corresponde com a realidade. Então, por que isso está acontecendo? A questão não é justificar, é explicar o porquê disso está acontecendo. Isso é muito por conta do nível de sofisticação do WordLingo. Então, esse embaralhamento de palavras não acontece com ferramentas sofisticadas como o Google e o Bing, para começo de conversa, né? Mas também muito se dá em função do funcionamento da métrica Brapt. Cada categoria da métrica do LILC e da métrica Brapt, cada palavra, né, dessa métrica, em média, é contabilizada em 6, 7 categorias. Então, 2 palavras identificadas, como é o caso de até e recentemente, apresentam 11 contabilizações. E 2 palavras não identificadas apresentam apenas 2 compatibilizações, ou seja, um impacto bem pequeno, né, considerando todo o universo das palavras da sentença em questão. Isso acontece por quê? Porque as palavras não encontradas são contabilizadas somente naquela categoria extra para palavras não encontradas no LILC. E por que elas não são encontradas no LILC? Porque quacks e charlatans, por exemplo, são palavras de língua inglesa que não foram traduzidas. Então, logo, elas não constam mesmo no léxico do LILC e não constam na compatibilidade Brapt. E, além de tudo, elas não têm essa média de se relacionar com 6 ou 7 categorias, como acontece com todas as outras palavras encontradas. Talvez seja um caso aí para melhorar a métrica Brapt nessa situação aí, aplicar algum peso, uma média, né, de contabilização para essa categoria extra de palavras não encontradas. O fato é que realmente a métrica Brapt se sai pior em algumas situações com ferramentas pouco sofisticadas por essa razão, ok? Vamos adiante. Bom, essa contribuição que eu vou apresentar para vocês agora é uma contribuição da ferramenta LILC, não do nosso estudo. Consiste em identificar a representatividade de cada aspecto linguístico ou psicológico presente em uma sentença. Bom, sem utilizar ferramenta alguma, olhando essa sentença referência, fica fácil identificar que há a presença de aspectos linguísticos, como verbo, advérbio, e aspectos psicológicos, como ansiedade, na palavra apreensiva, aspectos relativos a tempo, na palavra momento,
A questão é, qual a participação da categoria ansiedade nessa sentença? Qual a participação, qual o percentual de representatividade dos verbos nessa sentença referência? Então, visando responder essas perguntas, é que a gente usa justamente esse auxílio, essa funcionalidade do LILK. Então, eu ainda estou trabalhando com aquele primeiro vetor de frequência de palavras. Nesse vetor, vocês podem verificar que houve 38 contabilizações, 5 delas na categoria representada pela posição 2, que são as palavras de função. Mas qual o percentual de representatividade das palavras de função? Qual a fatia de participação dessa categoria na referida sentença? De acordo com a contribuição do LILK, a gente consegue verificar que a participação, ou seja, as palavras de função representam 13,15% dessa sentença. Então, a gente tem esse segundo vetor, que a gente chama de vetor de representatividade percentual, onde a gente tem em cada posição o percentual de representatividade de cada categoria, inclusive 0 nas categorias que encontram-se ausentes na referida sentença. Tá? Então, esse vetor é um vetor normalizado, o somatório de suas posições tem que ser igual a 100. Então, para trabalhar com a nossa próxima contribuição, que é o algoritmo Calc-DPC, a gente vai utilizar esses vetores de representatividade percentual, deixando de lado um pouco esses vetores de frequência de palavras. Tá? Então, agora a gente tem um vetor referência e um vetor candidato representado, uma sentença referência e uma sentença candidata representados por meio de vetores de representatividade percentual para cada categoria, né? Então, esse algoritmo Calc-DPC ele é capaz de identificar em uma categoria específica, por exemplo, na categoria representada pela posição 2, que são as palavras de função, o percentual de divergências psicolinguísticas comparando essa categoria na posição referência e na posição na sentença referência e na sentença candidata na mesma posição. Tá? Então, isso é feito por meio de um algoritmo, o algoritmo Calc-DPC. Esse algoritmo recebe, como a gente está mostrando do lado esquerdo aí, ao invés de uma sentença referência e uma sentença candidata, um vetor referência e um vetor candidato nesses moldes, né? Ao longo de seus 6 passos, o Calc-DPC percorre cada uma das posições desses dois vetores. Primeiro a posição 1, aí compara a posição 1 de um vetor com a posição 1 do outro vetor e gera o percentual de divergências. Vai montando esse terceiro vetor aí. Percorre a posição, vai para a posição 2, né? vai para o passo 2, verifica o percentual da posição 2 do vetor referência e o percentual do vetor candidato, identifica as divergências e aí vai montando esse vetor de divergências psicolinguísticas por categoria. E por fim, no passo 6, ele retorna esse vetor com as divergências verificadas em cada aspecto. Isso é feito por meio isso é feito individualmente, categoria por categoria, por meio de uma equação, né? Eu estou dando o exemplo da aplicação dessa equação para a posição 2 dos dois vetores. Então, a gente tem aí um percentual de divergências de 24%, e ao verificar que essa categoria, representada pela posição 2, é mais representativa na sentença referência do que na sentença candidata, então a gente percebe que há uma perda desse aspecto psicolinguístico, que são as palavras de função. Tá? Então, a gente tem as perdas destacadas no vetor aí em vermelho e os acréscimos em azul. Então, qual a utilidade do Calc-DPC? Nós vamos ver isso ao longo dos experimentos. Primeiro, eu procurei fazer um estudo acerca dos aspectos psicológicos somente, deixando os linguísticos para o segundo momento. Em relação aos aspectos psicológicos, basta olhar o gráfico aí. A ferramenta WordLingo apresenta médias muito altas de perdas de aspectos psicológicos. Tá? Então, esse é um destaque negativo para a ferramenta WordLingo. Então, se você... Aí é que entra a utilidade desse algoritmo Calc-DPC. Se você precisar que aspectos psicológicos sejam preservados na tradução, eu acho que a ferramenta WordLingo não é uma boa escolha. Então, isso, além de dizer muito sobre as ferramentas, sobre como elas estão se comportando, também pode auxiliar o usuário a escolher que ferramenta utilizar para determinado tipo de tradução. Um destaque positivo, por exemplo, é na categoria raiva, que é a segunda de cima para baixo, onde o Google, por exemplo, não apresentou variação praticamente nenhuma. Então, ele manteve preservados os aspectos relativos à raiva. Então, se você tem um texto carregado de raiva,
e você precisa traduzir esse texto, isso talvez seja um indicativo de que a ferramenta Google seja uma boa escolha. Por fim, um outro destaque negativo aí na categoria tristeza, a terceira de baixo para cima, onde o WordLingo apresentou os maiores percentuais de perda dessa categoria psicológica. Então a gente separou uma sentença, com essa média aí existem outras, né, mas a gente separou uma sentença para analisar mais detalhadamente. Então, nessa sentença 7 do texto 1, a gente percebe que 2 palavras foram contabilizadas para a categoria tristeza na sentença referência, nenhuma palavra foi contabilizada na sentença candidata produzida pelo WordLingo, ou seja, ao realizar a tradução com o WordLingo, houve uma perda total dessas características, uma perda de 100% de aspectos relativos à tristeza, indicando também, provavelmente, que o WordLingo não é uma boa ferramenta para trabalhar com esse aspecto, tristeza. Em relação aos aspectos linguísticos, o destaque negativo fica mais uma vez por conta do WordLingo, mais especificamente eu separei para vocês a sentença 7 do texto 10, onde na sentença referência nós tivemos 6 palavras contabilizadas e na sentença candidata produzida pelo WordLingo nenhuma palavra contabilizada em relação à categoria de verbos no passado, mostrando que a ferramenta WordLingo muito provavelmente trabalha muito mal com a questão da flexão verbal e que também não deve ser uma boa opção se você precisa ter uma boa flexão verbal na sua tradução, visto que só nessa sentença aí ela apresenta uma perda média, uma perda de 68% de palavras categorizadas em verbos do passado. Então, a ideia do algoritmo Calc DPC é mostrar a utilidade dele nesses casos especificamente, tá? Bom, vamos às considerações finais. Como eu acabei de mostrar em relação ao Calc DPC, ele é muito útil para você conhecer como as ferramentas estão se comportando, tanto em relação a aspectos linguísticos como psicológicos, e auxiliar a escolher qual ferramenta para determinado tipo de texto que você precisa traduzir. Isso pode auxiliar até a melhorar as ferramentas, né, identificando os pontos fracos de determinada ferramenta. É possível que isso seja útil para que ela possa ser melhorada também. Em relação à contribuição principal, né, que é a métrica BRAPT, ela mostrou-se sim capaz de adicionar semântica ao processo de tradução, muito graças ao auxílio da ferramenta Liuc. Em relação aos experimentos, nós comparamos a métrica BLEU com a métrica BRAPT, elas apresentaram resultados consistentes, mas em situações em que a métrica BLEU se mostrou ineficaz, a métrica BRAPT foi capaz de resolver. Além de tudo, de acordo com as avaliações de um especialista, a métrica BRAPT apresentou percentuais de compatibilidade muito mais próximos da avaliação humana do que a métrica BLEU. Na comparação entre as ferramentas, os resultados mostraram-se consistentes não somente com as avaliações, com as impressões do especialista, mas também com um estudo de Mello et al. 2015, que já considerava aí essas ferramentas Google e Bing dentre as mais sofisticadas, com um desempenho bem parecido. A métrica BRAPT apresentou limitações também, muito em função do Liuc e em situações em que ela é aplicada a ferramentas pouco sofisticadas, como o WordLingo. Não significa que ela não deve ser utilizada para ferramentas pouco sofisticadas, mas indica que ela vai ter um desempenho um pouco pior em relação a ferramentas sofisticadas como o Google e o Bing, por exemplo. Consideramos os resultados promissores, acreditamos estar contribuindo para outros estudos na área de traduções automáticas de textos, especificamente nessa questão de propor a adição de semântica, esse tipo de avaliação, né? Acreditamos estar auxiliando na criação de novas métricas, novas ferramentas de TAT, ou até mesmo na melhoria dessas métricas e ferramentas já existentes. Em relação a trabalhos futuros, a gente pretende utilizar outros tipos de textos de gêneros literários diferentes, utilizar traduções inversas, que seriam da língua portuguesa para a língua inglesa, por exemplo. Já estamos trabalhando na utilização de modelos híbridos, aproveitando o que há de melhor na métrica BLEU e na métrica BRAPT. Também pretendemos utilizar novas abordagens, utilizando outros léxicos em lugar do Liuc e outras medidas de similaridade em lugar da similaridade do cosseno. As principais contribuições do presente trabalho encontram-se desmembradas em publicações que fizemos ao longo do ano, né? Nós mandamos uma versão dessa métrica para o Web Media, uma versão um pouco mais sofisticada para o evento CAD Maio,
onde nós ganhamos até o Best Paper. E recentemente submetemos a versão bem mais madura dessa métrica para o periódico I3E Latin America Transactions e estamos aí aguardando o resultado dessa submissão com os dedos cruzados. Em relação ao cronograma apresentado na qualificação, as publicações continuaram, né? Nós temos 7 artigos publicados. Como nós prevíamos no cronograma, nós submetemos para um periódico, também submetemos para um congresso A1. Estamos aguardando o resultado de ambos. Submetemos a um segundo periódico também, que é o Propor. Esse A1 e esse periódico, com o auxílio um trabalho em parceria com o aluno Flávio Matias. O primeiro trabalho em relação a bigramas e o segundo trabalho utilizando o Luke, então ainda tem bastante a ver com o tema. E ontem mesmo nós submetemos para o LACLO, que é um artigo, um congresso B3. Temos a intenção de submeter para outros eventos que nós já acostumamos e ainda temos a intenção de submeter para um congresso A1 aquele modelo híbrido do qual eu falei, que vai fazer a fusão do WU com a Abrapt. Então tem muito trabalho pela frente ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.